Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. E já gostaria de iniciar essa aula pedindo encarecidamente para que, por favor, não fiquem chateados ou qualquer coisa do tipo em relação à minha voz. Porque, gente, pensa numa pessoa que tá gripada, pensa numa pessoa que tá sofrendo com essa crise de alergia. Eu sei que o professor de inglês também tá aí, Fábio, né? Morrendo de crise alérgica. E Deus queira que seja somente alergia, que a gente não esteja com nada a mais. Mas eu tô bem aqui, já com o meu rolo de papel higiênico, porque não tem nem mais lencinho pra poder usar no nariz, gente. Ó, Deus me livre, graças a Deus, vocês não estão me vendo. Senão eu ia dar aula com um papelzinho de papel higiênico grudado numa narina e outro papelzinho de papel higiênico grudado na outra narina. E aí vocês iam ver o que é uma coisa linda, uma arte maravilhosa de ser vista. Mas olha só, eu já peço desculpa pela minha voz, ela tá assim meio rouca mesmo. Minha garganta tá terrível, tô falando muito, fazendo muita aula. E eu também entendo que vocês também estão aí correndo com tudo, se organizando, né? Fechamos mais um semestre, mais um bimestre, quer dizer, graças a Deus. Eita, quase veio o espirro. Então, gente, olha só. Eu gostaria de começar a introduzir para vocês um pouquinho sobre arte antiga, falando sobre arte da antiguidade, né? E aí, eu gostaria que vocês pudessem obter uma visão geral sobre as artes visuais na antiguidade, conseguissem entender a arte como uma área que está sempre se renovando e se reinventando e perceber como é que ela pode influenciar os nossos dias atuais. Tá? Vocês viram que a gente falou de arte na pré-história, vimos que é a primeira manifestação artística do homem humano, meu Deus, todo homem é humano, a não ser que seja uma pessoa desumana, né? Eu não vou falar que ele é um homem humano, vou dizer que ele é uma pessoa desumana. Mas enfim, isso é um papo para outra hora. A tia viajou aqui. Mas olha só, gente, a Idade Antiga, ela iniciou por volta de 4000 a.C. com a invenção da escrita. Então vocês sabem que a invenção da escrita, né, quando a gente fala de idade rupestre, né, fase rupestre, pinturas rupestres, enfim, pinturas rupestres, meu Deus, o homem da pré-história, ele ainda não tinha como se comunicar porque ele não tinha o domínio da escrita, mas com o passar do tempo, isso foi se modificando, né, ele foi adquirindo essa possibilidade de escrever, e aí a gente tem lá datado, né, desde a origem da idade do mundo oriental, a criação do alfabeto, e isso passando também para o mundo ocidental, e a gente fazendo o nosso próprio alfabeto de acordo com essas inspirações deixadas aí pelo mundo oriental. Então a invenção da escrita, ela se prolongou, essa idade antiga, né? Ela se prolongou até a queda do Império Romano do Ocidente, que foi aproximadamente em 476 depois de Cristo. E ainda foi um período muito extenso, com intensas diferenças culturais entre uma época e a outra, e também entre os diversos povos que estavam lá vivenciando essa época. As civilizações desse tempo contavam com uma organização social complexa e desenvolveram um notável progresso tanto nas artes quanto nas ciências, né? E entre as mais desenvolvidas estão a Índia, a China do Oriente Médio, da Grécia e de Roma. E na região do Oriente Médio, particularmente, como eu estava falando para vocês, desenvolvem-se os impérios poderosos, como os dos egípcios, dos babilônios, dos assírios e dos persas. Os sumérios, que habitavam a região do sul da Mesopotâmia, gente, ó, eu não sou muito boa em geografia, em me situar geograficamente entre as coisas, não. A tia tenta, tá bom? A tia entende de arte, mas eu sei que para entender de arte, eu preciso entender também um pouco de geografia, um pouco não, muito de história, né? E eu preciso estar inteirada disso, mas a gente vai tentar, tá? Ó, os suméricos, eles habitavam a região do sul
antiga Mesopotâmia, como eu estava falando para vocês, né? Onde atualmente fica o Iraque e o Kuwait. E aí foram um dos primeiros povos a realizar essas construções monumentais. Os zigurates, que tinham essa forma piramidal e fins religiosos, e a elaboração de um sistema da escrita pictográfica. É o que eu estava falando para vocês, gente. Esse sistema de escrita antigo que representava as ideias por meio de desenhos simbólicos. É a partir daí que vem o nosso alfabeto. Tá? Os zigurates, eles também foram comuns na Babilônia e na Síria, que é situada onde atualmente é o Iraque, e outros impérios próximos, enfim. As formas piramidais alcançaram enorme sucesso no Egito com as construções como as de Gizé, que por sua beleza artística, importância histórica, ainda são um dos pontos mais visitados em todo o mundo. Quer dizer, não agora que a gente está, né, nesse mundo de coronavírus e só Deus sabe quando é que a gente vai sair disso. E eu sinto muito, assim, para mim, que nós estávamos vivendo numa era de Idade Média e a gente nem imaginava. Naquela ideia, naquela área, assim, totalmente Idade das Trevas. E que quando a gente sair dessa grande pandemia, dessa grande quarentena, a gente vai estar entrando em um novo renascentismo, um renascentismo 2.0, em que a gente vai começar a ter ideias totalmente diferentes. Porque, afinal de contas, o mundo ele vai se modificar completamente, ele vai se modificar por inteiro, não tem como a gente voltar a viver uma vida como a gente vivia antes, né? Olha só, o ato mais revolucionário que a gente vai poder ter na nossa vida vai ser dar um abraço. Incrível isso, né? Imagina só, em um mundo em que nós estávamos preservando cada vez mais o contato tecnológico através de redes sociais, internet e plataformas, enfim, hoje em dia uma das únicas coisas que a gente mais gostaria de fazer é poder abraçar o outro, não somente aqueles que estão dentro de casa, mas os que estão fora também, né? Que saudade da nossa escola, que saudade dos nossos colegas, dos nossos amigos. Ai, gente, enfim, viajei aqui, mas ó, justamente essa construção de Gizé, pela sua beleza artística e pela sua importância histórica, que é um dos monumentos, os pontos, né, mais visitados em todo o mundo. Eita, vou espirrar. Segurei. Ó, durante a durante a dinastia dos faraós, as pirâmides com esses andares foram substituídas por pirâmides de face lisa e triangular, que é a que a gente conhece, né? Houve também um desenvolvimento marcante das pinturas multicoloridas em relevo, com repertório de imagem da vida cotidiana. E aí, já na China, houve um grande florescimento artístico durante a dinastia do Shang, né, que contou particularmente com uma rica produção de vasos de bronze, nos quais foram utilizadas técnicas requintadas, decorados com formas de animais, que aí a gente tem o dragão, esses monstros fantásticos, a fênix, enfim, sobre um fundo geométrico. Então, na nossa próxima aula, vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer para vocês todas essas imagens para que vocês possam assimilar com tudo que eu estou falando. Agora a gente só vai ter uma visão geral sobre essas artes visuais na antiguidade para que vocês possam se situar, tá bom? Mas, ó, tá tudo tranquilo, não se preocupem, porque não é algo difícil de ser entendido, e muito menos de ser compreendido visualmente. Vocês batem o olho, vocês já vão perceber. Em 2500 a.C., as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, na Índia, eram centros de uma civilização bem-sucedida e adiantada tecnologicamente. E aí, nessa época, eram comuns os selos com figuras de animais em pedra-sabão e também as estatuetas de terracota. E como a antiguidade tem mais de 4.000 anos, muitas outras civilizações se desenvolveram nesse período justamente. As primeiras delas são conhecidas como as pré-clássicas, pois são anteriores ao surgimento das civilizações gregas e romanas, e conhecidas como clássicas e marcadas por um período de grande florescimento nas artes. Então a gente tem aí, ó, um boom incrível dentro das artes, que vão trazer coisas diferenciadas e incríveis. Então, gente, quando a gente está falando de arte antiga, a gente está falando das evidências artísticas que foram desenvolvidas pelas civilizações antigas após a criação da escrita. Então, as civilizações que deixaram mais registro para a gente estudar da arte antiga foram justamente a arte egípcia, a grega e a romana. Então, quando a gente fala do Egito, e aí
bem resumidamente, tá? A arte egípcia, ela surgiu lá há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, mas só entre 1560 e 1309 antes de Cristo, a sua pintura passou a se destacar, que ela busca retratar os movimentos dos corpos e apresentando uma preocupação com a suavidade das formas. A gente fala da lei da frontalidade. O local a ser trabalhado, primeiramente ele recebia um revestimento de gesso branco e em seguida se aplicava a tinta sobre a placa de gesso, e essa tinta era algo parecido com uma cola colorida produzida a partir dos minerais. E aí, ao pintar e esculpir, os egípcios tinham o intuito de relatar os eventos de sua época. Eita, será que tem alguma coisa a ver com a idade do homem pré-histórico aí? Geralmente eles contavam a história dos faraós, do seu povo, claro, numa escala bem reduzida, né? E dos deuses. E um fato curioso sobre as representações humanas na arte antiga egípcia é que os humanos não podiam ser retratados em templos ou lado a lado dos seus deuses, justamente por essa questão aí de respeito, né? Porque acredita-se que os egípcios não tiveram a intenção de nos deixar essa arte dos seus criadores. Eles não estavam fazendo com essa intenção de deixar para que posteriormente nós pudéssemos estudar, né? E o tamanho das pessoas e dos objetos não caracterizava necessariamente a distância um do outro, e sim a importância do objeto, o poder e o nível social. Cara, quando a gente vai estudar Egito, a gente precisa deixar a nossa mente fluir e ir para além daquilo que a gente consegue enxergar, porque possui muita coisa que é subjetiva em relação a esse povo, né? E os egípcios, eles tinham valores estáveis que se perduraram por aproximadamente 6.000 anos. Então é muito tempo. Eles eram povos bastante avançados. E o faraó era a figura de ligação entre os homens e os deuses. E graças ao fato de ser o responsável pelo bem-estar do povo, ele também acabava sendo considerado uma divindade, né? Eles tinham lá como esses preceitos existentes, tá? E aí, gente, falando em Grécia, o desenvolvimento alcançado pelas manifestações artísticas na Grécia foi totalmente notável. A arte antiga grega, ela sempre buscou refletir os costumes e as principais mudanças que ocorriam com a sociedade durante a antiguidade. Então, a gente tem uma característica importante da antiga grega, é que ela é antropocêntrica, ela é focada no realismo, ela busca ressaltar a beleza do ser humano, com esse destaque especial à perfeição de suas formas, trazendo sempre a ideia de que o ser humano é o centro de tudo. Não se esqueçam disso, tá bom? Antropocentrismo, o ser humano no centro de tudo, a perfeição das suas formas, dos seus traços, ressaltando a beleza do ser humano. Isso é uma característica bastante importante aí da Grécia Antiga, tá bom? E a gente tem a arte micênica também, que é o período da arte que ficou caracterizado como sendo o período da evolução da arquitetura em especial. Tá? Então, o Mégaro micênico, ele foi o grande modelo da evolução do artesanato em cerâmica, onde a gente pode encontrar figuras decorativas que retratam cenas cotidianas do povo grego. Apesar da grande influência da arte cretense, muitos elementos peculiares foram desenvolvidos graças à arte micênica, o que acabou dando início a um afastamento das influências artísticas orientais. Então, quando eu falo de mundo oriental e mundo ocidental, é porque são mundos realmente quase que distintos, totalmente distintos. Mas esse termo ainda é um pouco complicado para mim, porque eu acredito que nós vivemos todos em um mesmo mundo, apesar de que temos culturas diferentes, enfim, cada pessoa é um mundo particular. Mas, entretanto, todavia, apesar do local oriental ser totalmente diferente do local ocidental, nós estamos o tempo todo puxando influências do mundo oriental, ao passo que o mundo oriental também está o tempo todo puxando influências do mundo ocidental. Só que a gente consegue subverter, trazer isso para dentro da nossa realidade, colocar dentro de uma linguagem acessível à nossa cultura e de entendimento cultural de todos nós, né? E aí, gente, dentro da religião dos gregos se valorizava bastante os deuses, né? Como vocês já sabem, a gente tem aquelas várias histórias lá, Odisseia, mas também valorizava bastante os homens. E é por esse motivo que ela é vista como sendo uma cultura totalmente racional, individualista e antropocêntrica. E ela é considerada também hedonista, pois ela possibilitava que os homens criassem obras que refletissem seus sentimentos
mais íntimos, produzindo por puro prazer, sem a necessidade das obras terem alguma utilidade, como era comum nas culturas orientais, que eram as mais pragmáticas. Gente querendo mais uma vez espirrar, olha só que coisa mais chata, né? Ai, deixa eu dar uma olhadinha se a gente não passou ainda o nosso tempo. Ainda não, temos 5 minutinhos aí. E aí, gente, dentro da arquitetura, os templos eles foram as principais representações da arte antiga na arquitetura grega. Sendo politeístas e acreditando na semelhança entre os deuses e os homens, os gregos criaram uma doutrina religiosa singular na sua época, que os seus templos das mais variadas deidades disseminaram-se pelas cidades gregas, e aí elas foram edificadas sobre uma base de 1 metro de altura chamada estilobato. Os edifícios governamentais também tinham essa importância arquitetônica. Eles refletiam as transformações políticas das cidades mais importantes, como por exemplo Atenas, né? E aí uma outra característica que marca a arquitetura da Grécia Antiga é o uso das colunas de pedra. E vocês vão ver que isso é muito presente, inclusive são questões que caem bastante no PAS e no Enem de vocês, falando sobre as colunas, porque elas eram responsáveis pelo ar suntuoso das construções. Então, inicialmente, existiam 2 tipos de coluna, gente. O dórico, simples e pesado, e o jônico, que era um tanto quanto mais suave. E aí, durante o século V a.C., foi criado um novo estilo, que era o coríntio, que era mais ornamentado e refinado. Depois, na nossa próxima aula, eu posso colocar a imagem dessas colunas para vocês se situarem do que a gente está falando, tá? Esse período ele ficou conhecido como Idade de Ouro ou Século de Péricles, né? Porque foi durante esse século que a arquitetura grega desenvolveu suas maiores construções, tendo como maior exemplo o Partenon de Atenas, projetado pelos arquitetos Calicátres e Ictíados, né? Então a gente tem aí essas dualidades existentes entre essa época. E as esculturas entre esses séculos da Grécia produziu obras esculturais totalmente pequenas, que geralmente eram representações de rapazes e moças em marfim ou argila. Tá? A pedra ela passou a ser o principal material no período arcaico, como nas simples estátuas de figuras humanas, refletindo ainda a influência que vinha de outras civilizações. Totalmente diferente quando a gente fala sobre Renascimento, que a gente tem esculturas enormes, de mais de 5 metros de altura, né? E, no entanto, o apogeu da escultura na arte antiga da Grécia ocorreu no período clássico, que foi no seu período 5 a.C. que as obras obtiveram maior realismo, que eles buscam refletir a perfeição das formas e a beleza do ser humano, que aí posteriormente ganha inclusive um dinamismo, como pode ser percebido no Descúmulo de Miron. Então, vocês podem estar olhando e percebendo esse dinamismo, né? Essa beleza, essa perfeição das formas do ser humano que era tentado ser transmitido através das artes da Grécia Antiga. E aí, gente, a arte antiga romana, né, agora indo para um lado de Roma, ela também se divide nos períodos da Roma republicana e da Roma imperial, que a gente fala de uma arte antiga de Roma antiga. E aí, durante a República, a expressão arte romana estava basicamente restrita à arte criada na cidade de Roma, a qual ainda conservava as influências dos etruscos. E aos poucos a arte se libertou da herança etrusca por conta da expansão do Império Romano pela Itália, né? E com essa expansão do Império, a absorção de outras culturas, a arte antiga romana acabou se tornando muito rica e eclética, porque ela foi se caracterizando pelo emprego de estilos diferentes em cada cidade, variando de acordo com os gostos de seus mecenas. Então é quase que uma globalização, né? Uma globalização nessa época é um tanto quanto difícil de falar, mas foi uma maneira deles terem contato com outras artes e poderem ser influenciados e também influenciar para criar, para dar
a liga na sua cultura, nos seus estilos diferentes, que iriam variar de acordo com o gosto também, né, dos seus mecenas. Então, gente, sobre arte antiga, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Nós iremos dar continuidade nas próximas aulas, com certeza, porque o assunto é bem extenso e vocês viram aí que a gente tem algumas subdivisões, né, como Roma, como Grécia. A gente também fala do Egito Antigo, que tem uma gama super vasta, né, que a gente pode permear. Então a gente tem muita coisa para falar, tá bom, gente? Então hoje foi mais ou menos uma forma de vocês entenderem, contextualizarem historicamente todos esses passos aí. E eu consegui fazer 6 PA. Ai, tô tão feliz. Gente, fim, acabamos, né? Então fiquem com Deus. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi praticamente um podcast. Não tô aparecendo pra vocês aqui. Mas é isso, tá, gente? Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo e até mais.